Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 5 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira, do PSDB, e o colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz na capa: Guarujá apura máfia dentro da prefeitura. Na Folha de São Paulo, partidos aliados dizem não a Dilma e plebiscito é adiado. No Estadão, Temer descarta plebiscito, mas recua após Dilma reagir. No Santa Portal, operário portuário e estivador se reúnem em novo protesto. No site do Boc News, Palavras do Coração encanta o Teatro Guarani neste domingo. E no G1 Santos e Região, estivadores encerram protestos nas ruas de Santos. No portal da UOL, ministro da Previdência também usou o avião da FAB para ir ao jogo. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e a crise no governo federal está cada vez mais séria por conta da reforma política encaminhada pela presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional. O fato é que os partidos, inclusive os da base aliada, a maioria, 8 deles, são contra a reforma política com um plebiscito já de imediato e que vigoraria para as eleições gerais do ano que vem. O fato é que Dilma está cada vez mais fragilizada por conta dessa reforma política e apenas o PT, Partido dos Trabalhadores, Partido da Presidente, e o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, apoiam a reforma política com plebiscito já. O fato é que esta reforma, do jeito que ela foi apresentada, não pode, de fato, ir adiante. Convenhamos, não tem sentido uma reforma política com plebiscito para tratar de suplência de Senado, votação secreta no Congresso e outras irrelevâncias como que se viu. Temas importantes como, por exemplo, coincidência dos mandatos, o tempo dos mandatos, entre outras questões, não foram focadas nesta proposta da presidente Dilma Rousseff. No programa de hoje, além desses temas, nós vamos tratar também da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e desses primeiros 3 meses de gestão do presidente Samuel Moreira, nosso convidado de hoje. Os desafios, as perspectivas, os projetos da Assembleia também estão na pauta de hoje. Mas tudo isso nós vamos tratar assim que a Paula Paparelli nos trouxer as informações a respeito da previsão do tempo e do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol durante o dia, com aumento de nuvens no período da tarde. A temperatura varia entre 14 e 25 graus em São Vicente e a Tábua das Marés. As ondas variam entre 1 metro e 1,5 metros. Vamos agora às informações das estradas. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a Operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. Para este feriado prolongado, devem passar pelo sistema Anchieta Imigrantes entre 200 e 320 mil veículos, segundo a concessionária Ecovias. A operação Descida 7x3 será implantada a partir das 3 horas da tarde de hoje. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/Enfoque Jornal. Chico. 8h09 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa, Samuel Moreira.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você fazendo parte da história. E aqui na Pinacoteca, todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 5 de julho, são 8 horas e 11 minutos, e nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira, do PSDB, e o colega jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação, diretor da FAAC, da Unisanta, professor Humberto Chalub. Vamos ver agora a reportagem do programa de hoje, Paula. Pelo terceiro dia consecutivo, trabalhadores portuários protestam em Santos contra a Embraporte. O terminal, que fica em Guarujá, não escala operários ligados ao órgão gestor de mão de obra, o OGMO, desde que iniciou as atividades no começo da semana. A reportagem é de Márcio Guimarães. O local escolhido para protestar hoje foi a porta do prédio da Codesp em Santos. Os estivadores bloquearam a Avenida Rodrigues Alves com cavaletes e faixas. A Polícia Militar acompanhou a manifestação de perto. Já a Guarda Portuária e a Polícia Federal ficaram na frente do edifício. Lá dentro, mais uma reunião acontecia. Desta vez, um representante da Codesp ouvia as propostas dos trabalhadores portuários. A gente foi recebido pelo presidente da Codesp, aonde ele nos passou que vai enviar o documento que nós protocolamos lá para o governo federal e tentar intervir em alguma coisa para nos ajudar. Qual que é o impasse ainda? O impasse continua o mesmo. O impasse continua o mesmo. Que o terminal não quer requisitar mão de obra especializada, quer continuar trabalhando com mão de obra aleatória ao sistema do OGMO. Preocupados com o futuro, diversos estivadores saíram direto do trabalho para a manifestação. É um crime o cidadão ir trabalhar no convés de um navio, num porão de navio, embarcando contêiner sem a mínima experiência, com um salário irrisório de R$ 1.070. Em nenhum momento a empresa está aberta a discutir, ela quer se impor uma forma de trabalho no porto. Se ela diz, e ela mente também de novo, dizendo que ela não quer trabalhar via OGMO, a lei deixa bem claro essa negociação entre as partes, esse acordo entre sindicato e empresa, e nós podemos firmar um acordo coletivo, e precede o OGMO, no artigo 32, inciso 4, precede o OGMO de mão de obra. Esse é o terceiro protesto em 3 dias. Ontem, um grupo de manifestantes interditou a avenida na região portuária de Santos, com pneus queimados e pedras. O trânsito ficou parado. Uma enorme fila de caminhões se formou. A polícia bloqueou a passagem e acompanhou de perto o protesto. Por volta das 4h30 da tarde, outro grupo de estivadores ocupou o prédio da Codesp, no Porto, para seguir com a manifestação. Terça-feira, os trabalhadores também protestaram contra a Embraporte no centro de Santos. Agora o salário de R$ 1.070
Seu Napoleão tem 62 anos, criou 5 filhos com o trabalho de estivador. São mais de 30 anos de profissão. Mesmo já tendo vivido outros momentos de luta pela classe, está bastante preocupado. Esse monstro do governo aí com essa medida provisória, querendo acabar, querendo destruir um patrimônio que nós criamos há 150 anos de criação à estiva, e agora vem... Sempre tivemos uma luta, sempre tivemos, a estiva enverga, mas não quebra. Mas a luta continua, eles estão querendo arrasar nossas famílias, nossos filhos, nossos netos. Só queremos nosso trabalho de volta. Nós não queremos nada mais, nós só queremos nosso trabalho digno de viver com a sociedade. Muito bem, aí está a reportagem. Esse momento requer calma, serenidade e, sobretudo, negociação, entendimento, acordo entre as partes para que se chegue a bom termo. Não lhe parece isso, deputado? Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Chico. Bom dia, professor. Bom dia, Paula. Bom dia ao telespectador. Bom, momentos de muita aflição. As pessoas começam a sentir um pouco que a economia do país vive uma certa dificuldade. Não é aquela maravilha que todos nós achávamos que vivíamos. A inflação começa a bater, os salários começam a sentir esse efeito, há uma demora e uma falta de iniciativa no sentido das negociações importantes serem feitas para modernizar realmente a infraestrutura, a questão de portos, aeroportos. Todas essas questões vão tornando o país um pouco instável na medida em que você tem uma economia com dificuldade, serviços de má qualidade em todos os segmentos, saúde, educação, todos os serviços. Mobilidade urbana é um drama. As pessoas hoje em São Paulo, por exemplo, demoram 2 horas com frequência para chegar em algum lugar. Transporte público. Então, todas essas questões foram se avolumando e hoje as manifestações vão pipocando pelo Brasil inteiro, né, num conjunto de insatisfação do ponto de vista dos serviços e do ponto de vista também do comportamento, né, da classe política, a impunidade. Há uma insatisfação muito grande com isso, uma falta de credibilidade nas instituições, porque as pessoas não se sentem representadas, né? Há uma certa falta de acerto do governo nas medidas que propõe. Porque, veja, todas essas manifestações, Chico, o professor, o telespectador que nos assiste, todas elas são muito diversas, muito difusas, né? Mas é possível se agrupar um pouco do ponto de vista político. Há necessidade realmente de uma reforma política. Não é possível uma relação tão distante entre o eleito e o eleitor. O eleitor não se sente representado por quem ele elege. Ele não se sente. O fato é que o nosso sistema é muito ruim também. As pessoas não se sentem, porque na verdade também, no fundo, o nosso sistema distancia muito o eleito. Olha, você pode hoje votar em 1.600 deputados estaduais. Chega na eleição, o nosso sistema eleitoral te apresenta 1.600 candidatos a deputados estaduais. Quem tem 1.600 não tem nenhum. Se tivéssemos o voto distrital, teríamos 6, 7 no distrito, naquela região, e candidatos daquela região. Se aproxima, você sabe em quem você votou, você não esquece. É como se fosse uma eleição para prefeito, guardadas as proporções, é como se fosse... Exatamente. E aí você sabe em quem você votou, claro. Você sabe quem te representa, não existe essa vala comum, onde todo político é ruim, você tem o seu ali, na outra região é o outro, assim como são em países desenvolvidos o voto distrital. Estados Unidos, Inglaterra... E aí, por aí afora, vários países já têm o modelo do voto distrital. Isso realmente aproxima. Então, nós temos uma crise do ponto de vista político, porque hoje você vota no Tiririca e elege outros, inclusive, que nem sequer conhece. Sim. E as pessoas votam, às vezes, porque alguém pede. Não porque a pessoa é dali da região, disputou. E não é uma falha do eleitor não lembrar em quem votou, é uma falha do sistema, que oferece esse critério de que você pode escolher. Olha, eu fui prefeito de Registro. Na minha cidade tiveram 318 candidatos a deputados votados. 318. Quer dizer, o bom era se tivesse
praticamente 6 candidatos, 7, um de cada partido ali. Claro. Na região, cada partido lança um, todo mundo vota, o mais votado é o eleito. Eu mesmo não tendo votado nele, ele é o meu deputado. Sim. Eu não votei como prefeito. Eu não votei no prefeito, meu prefeito é o meu prefeito. Então você aproxima. Então nós temos uma crise política, a reforma política está mal conduzida. Não é essa reforma política, né, presidente? É um arremedo de reforma, essa reforma proposta pelo governo, proposta pela presidente Dilma. Eu tenho sentido, olha, sem nenhum, eu sou do PSDB, nosso partido é de oposição. Nessa hora a gente não deve pensar em eleição. Meu professor, a gente não deve pensar em eleição. Mas o fato é o seguinte, eu acho que as propostas que o governo apresentou, nenhuma delas ainda emplacou. Nem para a saúde, nem para a educação, nem para a mobilidade, nem para a reforma política. Nem mesmo o pacto fiscal, que foi a primeira proposta, inclusive. O senhor Salud. Dá a impressão que, na verdade, o que ela pretendeu com essas propostas era colocar um tema para discussão. Ela quer, de certa forma, dar uma resposta às manifestações, como se ela estivesse atuando, de alguma forma, dentro desse cenário, né? Contribuindo aí com uma oferta que, a meu ver, foi muito superficial. Até você colocou muito bem, Chico, essa questão que não vai ser com discussão desses 5 temas que vai se conseguir fazer uma reforma política, né? Claro. Agora, também parece que nós estamos numa armadilha, porque as pessoas responsáveis para fazer a reforma política, que seria aí as casas legislativas, né, onde se geram as leis, não tem nenhum interesse em fazer uma reforma política, até porque o voto proporcional, né, hoje essa possibilidade de criação de pequenos partidos, a pessoa cria um partido e vira dona do partido, quer dizer, as executivas dos partidos passaram a ser as determinantes na escolha de quem pode e quem não pode ser candidato. Então, acho que realmente o modelo está completamente viciado e as pessoas que deveriam ser responsáveis pela mudança do modelo não querem que esse modelo mude porque elas correm riscos de não conseguir ficar dentro desse modelo. Também. Né? Então, agora, o que a gente sente também é que a população, de certa forma, está se manifestando, mas ela não está encontrando um foco principal. Se fala muito em reforma política, mas para a pessoa comum, para o cidadão comum, ele não vê a ligação entre o cotidiano de vida dele, dificuldade, que a gente está vendo que o país realmente está enfrentando uma crise econômica, está vivendo uma situação econômica difícil, a inflação está voltando, mas ele não faz essa associação, né? E eu gostaria, aproveitando a presença do deputado, como ele está há apenas 3 meses, eu sei que é um pouco tempo, mas só para dar uma ideia, no caso da Assembleia Legislativa, eu acho que a reforma política também deveria discutir essa questão do papel das casas legislativas, né? Então, por exemplo, a Assembleia de São Paulo, ela consome do Estado, o orçamento desse ano está marcado para, está estimado em 844 milhões de reais. O ano passado, a Assembleia consumiu 760 milhões de reais. A gente pode dizer, aí fazer uma analogia, né, que dos 94 deputados, né, nós precisamos 9 milhões por mês para manter esse deputado trabalhando na Assembleia. É claro, ele não vai gastar 9 milhões, mas toda a estrutura que é mantida, né, os gastos que a gente pode ver, isso até é merecedor de um elogio, porque o site da Assembleia hoje já coloca, inclusive os contratos, a gente vê algumas coisas assim meia assim, chocantes, né? Assim, os gastos, por exemplo, um ventilador, R$ 1.740 para o uso de um ano. Com R$ 1.740 é possível comprar pelo menos 10 ventiladores, né? 22, fornecimento de jornais e revistas, são 187 mil por ano. 22 clipes de notícias, 194 mil por ano. E por aí vai, né? Fornecimento de TV, 50 mil reais por ano. Com 50 mil reais era possível comprar pelo menos 100 televisores hoje, né? E vai por aí, por exemplo, fornecimento de lanches, 325 mil. Mais buffet, 194 mil. O café que a Assembleia consome 60 mil por ano, né? E mais o cartão refeição que os servidores recebem, que são 37 milhões por ano. Então, o senhor veja bem que esses recursos que poderiam estar sendo empregados, né, em setores essenciais, né? O senhor recentemente inaugurou agora um conjunto habitacional lá em Registro, né? Exatamente. Que construíram mais de quase 300 casas, gastando 24 milhões de reais. Quer dizer, é uma realidade que hoje precisa compreender a reforma administrativa. Precisa compreender bastante o papel do Legislativo. Todas as despesas que são colocadas aí,
falou o orçamento, realmente 840 milhões, o que dá não 9 milhões por mês, mas algo em torno de 8 milhões aí por deputado ano. Por deputado ano. Não é pouco, é uma despesa muito considerável. Tudo na Assembleia se multiplica por 94 no mínimo, são 94 deputados. Então, tudo acaba multiplicando por 100 para a atuação do deputado. É preciso ter rigor no gasto do orçamento. Nós estamos acompanhando o orçamento muito de perto e tentando ajustar o máximo as despesas. A função do deputado hoje, e aí nós podemos reduzir muito os custos dos deputados, nós precisamos definitivamente mudar o nosso modelo de representação. Hoje, um deputado estadual, ele representa o estado inteiro. Não há necessidade, ele sempre representará o estado inteiro, mas ele tem que representar a sua região. Nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assim, no Japão é assim, na Alemanha é distrital também misto, na França. Quer dizer, ou nós passamos para um modelo que haja uma eleição mais barata, mais simples, menos gastos na eleição, menos gastos na representação. Você passa... Hoje o deputado atua no estado inteiro. Eu, por exemplo, hoje atuo no Vale do Ribeira, no Litoral Sul. Tive 1000 votos aqui em Santos, que é muito expressivo. Eu venho com muita frequência, trabalho também aqui em Santos. Estive aqui recentemente no lançamento do VLT. Votamos na Assembleia o financiamento para o VLT, votamos na Assembleia o financiamento agora para o túnel do Guarujá, que já está em projeto. Ou seja, a gente acaba atuando, eu atuo no Vale do Paraíba, tive 25 mil votos no Vale do Paraíba. Às vezes tem que sair, tem que ir lá para o Vale do Paraíba, naquela... Então, você acaba tendo uma representação e tem gente que tem muito mais ainda regiões para representar. O ideal é que nós dividíssemos o Estado em regiões com 300 mil eleitores. 300 mil. Nós teríamos 30 milhões de eleitores, quase 100 deputados que tem hoje. Cada um com a sua região, próximo do seu eleitor, vivendo na região que vive o seu eleitor. O seu eleitor sabendo onde esse deputado mora, se ele ficou rico ou se ficou pobre, como ele votou. A Assembleia Legislativa, por exemplo, ela já tem o voto aberto para tudo. Na Assembleia Legislativa não existe o voto secreto. Né? Então, à frente da Câmara Federal e do Senado. Também do eleitor para a Assembleia Legislativa e a Assembleia para o eleitor por conta dessa falta de representação. Sim. Quando essa distância é muito grande, eu digo que até, professor, para escolher tomate, a gente tem que ter critério na feira. Você vai na feira, olha o tomate, está mais vermelhinho, está mais verdinho, pega, aperta. Você escolhe com critério e pega e escolhe. O resultado da escolha com critério é melhor. Político sem critério é a pior coisa dos mundos. Quer dizer, votar porque alguém pediu, votar porque eu não conheço, voto porque é qualquer um. Não que seja culpa do eleitor, é que o sistema permite isso, uma escolha sem critério. Por isso que as pesquisas mostram que 75% do eleitor, depois de 30 dias, não lembra mais em quem votou. E é exatamente por isso, deputado, que a reforma política se impõe. Ela é um imperativo ao país, mas uma reforma política séria, criada por quem entende disso, e não por uma portaria qualquer, um decreto qualquer, encaminhado, alguma coisa mais séria. É isso que nós precisamos. Nós vamos para um rápido intervalo, deputado, com a sua licença, voltamos já com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil.
Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 5 de julho. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira, e o jornalista Humberto Chalub. Deputado, aproveitando aquilo que o Chalub disse no bloco anterior a respeito dos gastos da Assembleia, o governador Alckmin promoveu uma série de cortes no orçamento, enfim, para reduzir despesas no Estado de São Paulo, extinguindo inclusive uma Secretaria de Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que era dirigida até por um santista, o ex-deputado Edmur Mesquita. Agora, em função desse corte de gastos, imagina-se que parte desse recurso seja destinado para a mobilidade urbana em função da desoneração de impostos, essa coisa toda. Por outro lado, a presidente Dilma propôs, no início das manifestações, 5 grandes pactos, um deles pela mobilidade urbana, prometendo destinar 50 bilhões para a construção de linhas do metrô, novos trens, enfim, novos ônibus. De onde virão esses recursos? 50 bilhões. Porque não se falou mais nisso. O senhor fez referência agora há pouco à mobilidade urbana em São Paulo, não se falou mais nisso. Quer dizer, não é o caso também do governo federal seguir o exemplo do governo do Estado no sentido de reduzir gastos, reduzir ministérios, por exemplo? Sem dúvida. Isso vale, Chico, para todo mundo. Vale para todo mundo que administra. Bastante cuidado com o orçamento, redução de gastos, porque o gasto público hoje, ele também cria as dificuldades, inclusive na economia do país. E nós tivemos, nos últimos 10 anos, uma política de aumento dos gastos públicos. Sim. Então, é preciso fazer cortes realmente. Agora, os cortes que ocorreram no governo do Estado, a Assembleia, por exemplo, está buscando bastante transparência e também vai cortar as suas despesas na execução do orçamento, isso é bom, que é de 840 milhões. Nós vamos ter que fazer ajustes para poder reduzir os gastos. Mas o fato é que os cortes promovidos pelo governador, eles vêm em função da redução de tarifas. Essas reduções, elas acabam, mesmo no transporte, redução de passagem de ônibus, redução de metrô, redução dos trens da CPTM, das passagens, o não aumento do pedágio. Sim. Eles acabam gerando dificuldades para o investimento. Esses recursos estavam previstos para investimento também. Você tem recursos para custeio, pagamento de folha, e para investimento. Quando você reduz as tarifas, o planejamento, você está também tirando dinheiro dos investimentos, né? Então você vai ter mais dificuldade ainda para investir em mobilidade. O governador fez esse ajuste para evitar cortes no investimento. Ele está tentando evitar cortes no investimento, ele está tentando manter os investimentos de pé. Sim. Por isso ele está reduzindo ali no custeio, ele está cortando secretarias, vendendo helicóptero, ele está fazendo um programa de contenção para evitar que os investimentos sejam cortados. Tem investimentos aqui em Santos, por exemplo, em andamento, VLT, né? Você tem pretensão de fazer o túnel e está tudo andando do Guarujá a Santos para fazer. São investimentos pelo estado inteiro. Por exemplo, o estado de São Paulo tem 7 trechos de metrô hoje em andamento. Só para se ter uma ideia, professor, não tem nada a ver aqui com a gente, mas o metrô é um modelo de transporte importante para as metrópoles. Hoje existem 68 estações de metrô. O governo do estado está construindo hoje em andamento 51 a mais. São investimentos que estão em andamento. Sim. Então, cortar na carne, no custeio, para poder manter os níveis de investimento. A presidente Dilma, que a gente respeita, mas ela está com muita dificuldade de gestão. Veja, não é possível se falar num trem-bala que não para de pé, bota a licitação, não para de pé, não surge interessado. Um trem-bala que, teoricamente, vai de São Paulo
ao Rio de Janeiro. Só que são 60 bilhões, ela está falando, de 60 bilhões. Não consegue, insiste num projeto que não tem viabilidade, quando poderia pegar os 60 bilhões... Jogar no metrô, por Jogue metrô, jogue VLTs nas cidades maiores, regiões metropolitanas, como Santos, Campinas. Claro. Descentraliza, mas é tudo muito centralizado em Brasília. Até os médicos agora estão falando de contratações por Brasília. Serviços estão nos municípios. Quem presta serviço, professor, é o município. O cidadão mora no município. Mora no município, vive no município, é a prefeitura. E o dinheiro não está na prefeitura. Mas isso tem a ver com o modelo político que a gente está instituído no país. Porque na dependência dos partidos, da base governista, para ela poder administrar, o governador poder administrar, ele acaba fazendo concessões. Então, nós temos hoje o absurdo de ter 40 ministérios, para 39 ministérios, para acomodar situações de aliados. Isso acontece não só no governo federal, mas em todas as câmaras municipais, nas assembleias legislativas, e o que está gerando essa distorção. E nós tivemos um dado interessante essa semana, que o IBGE provocou, o aumento considerável do número de servidores públicos no país. Existem estados onde elevou-se em 35%. Não vai ter recurso para sustentar essa máquina. Não vai ter dinheiro para pagar o custo. Por isso que não está sobrando dinheiro para o investimento, né? E quando a gente observa que essa estrutura política que é mantida, né, ela não prospera, não traz benefícios para a população, está onde o Chico acabou de falar, que existe essa insatisfação, vai gerar, obviamente... vai desaguar na área política. O clamor das ruas vai... Então, esse modelo realmente está consumindo muito recurso. O professor tem muita razão nisso, porque o Estado, primeiro, nós temos que ter consciência que o servidor público deve ser uma honra ser servidor público. É para servir ao público. Né? O nome o nome já diz. Agora, privilégios, essas questões todas têm que ser cortadas, precisa mudar o estilo. Agora, é fato também que o nosso governo central optou pelo inchaço da máquina pública, pelo aparelhamento. Ele foi ampliando os gastos públicos. Aparelhamento partidário. É uma estratégia. Agora, quem gera emprego permanente, quem gera emprego que realmente movimenta a economia é o setor privado. Então, você tem que ter parcerias público-privadas fortes, fomentar a iniciativa privada. O que está aí fora é muito maior que o Estado. As pessoas que estão aí fora gerando emprego, oportunidade, 2 empregos, 10 empregos. Abre uma loja, um comércio, gera 10 empregos. Essa pessoa luta, aí fora tem uma economia muito maior do que a política, do que o Estado. Então, tem que enxergar isso e diminuir os gastos públicos. Ninguém está falando, olha, tem que enxugar para ser um Estado enxuto. Eu não estou discutindo ideologia. Eu só estou discutindo que a função do Estado é mais normativa. Sim, mas, deputado, não pode ser executiva. Existe um pouco também de contradição na ideia do gasto público. Porque, na verdade, o gasto público, quando bem feito, quando é investimento, né, ou quando é custeio de um serviço bem prestado, ele deve existir. A gente vive num país que necessita de ter investimento público em várias áreas, né, principalmente na educação, na saúde. Né? E o que a gente percebe é que esse agendamento aí que foi feito na política brasileira, né, se criar essas estruturas de difícil organização, né, que até se mantém assim para que pouca gente conheça como funciona, está gerando um custeio muito grande. A gente vê pelas previdências públicas, por exemplo. Né? Existem absurdos de direitos adquiridos de pessoas hoje que têm funções relativamente, que no mercado teriam salários médios, hoje ganhando mais de 30 mil reais como aposentados da Previdência Pública por direitos adquiridos que se conquistou por uma portaria que se baixou na década não sei de quando. Então, essas questões... o país não aguenta. Não é verdade? Realmente então, o país não aguenta. Nós, na Assembleia, aprovamos um projeto importantíssimo que criou a Previdência Complementar para o funcionário público. Então, não é mais, hoje, o funcionário público, o que está em exercício e já estava antes da lei, uma lei até que foi criada ano passado, um ano e meio, o funcionário aposenta com salário integral, esses benefícios. Agora, a partir do ano passado, quando foi criada a lei, o funcionário novo que entra, ele passa para uma contribuição complementar. Ele não tem mais aqueles direitos adquiridos. Por quê? Porque a tendência era quebrar.
que nós enxergamos, e o governador também teve essa iniciativa, é que daqui a 10 anos estava quebrado, o Estado estava quebrado. Então, hoje a Previdência é complementar para o funcionário público. Foi uma economia de 10 bilhões. Uma medida importante. Agora, falando em Assembleia, deputado, eu queria colocar ao senhor duas questões para que o senhor abordasse rapidamente. Uma delas é a questão da PEC 01. A proposta de emenda à Constituição do Estado, número 1, que exatamente é uma reprodução da PEC 37, que retira poderes de investigação do Ministério Público, PEC que ainda não foi votada pela Assembleia Legislativa. Houve até uma discussão no Colégio de Líderes, enfim, que deveria ter sido votada à época em que foi a PEC 37 na Câmara, depois retiraram da pauta, enfim. E a outra questão diz respeito ao vice-governador Guilherme Afif, porque o relatório da Assembleia está tramitando ainda, que apontava no sentido da cassação do vice-governador pela dupla função como ministro de Estado e também vice-governador. E esta questão também continua nas comissões. Vai ser votada, não vai, enfim. Bom, primeiro a PEC 01. A PEC 01, para que o nosso telespectador saiba com mais detalhes, é uma iniciativa parlamentar de um deputado que propôs que o Ministério Público deixe de investigar, promotor de primeira instância deixe de investigar o prefeito, deixe de investigar deputados, secretários e o governador, que já é prerrogativa do procurador-geral. Essa PEC está em discussão na Assembleia e nós marcamos a data de votação. Já está marcada? Já está marcada para o dia 14 de agosto. 14 de agosto. Dia 14 de agosto esta PEC será votada. Passa ou não? Qual é a sua sensação? O prognóstico agora seria muito difícil dizer, mas eu acho que é uma tendência pela movimentação das pessoas na sociedade. Já existem posições colocadas desde o início, a favor e contra. Sim. Eu tive a oportunidade de dar entrevistas sobre isso. Vai caminhar para a rejeição, o senhor acha? Hoje a tendência é a rejeição. Eu já achava, desde o início, que tirar fiscalização, poder de fiscalização das pessoas é muito ruim. Sim. Hoje no município você tem a promotoria, câmaras municipais, praticamente no dia a dia, na vida da fiscalização do poder público. Eu acho que a função do Ministério Público é uma função de Estado, não é nem de governo, é importante que haja fiscalização. Nós, homens públicos, não podemos reclamar de fiscalização. Nós temos que ser fiscalizados. Não há nenhum problema com relação a isso, muito pelo contrário. Tem que haver fiscalização. Então, nós somos contra qualquer medida que diminua o poder de fiscalização sobre a ação do político. Muito bem. Agora, na Assembleia, teve muita divergência, por quê? Porque alguns deputados acham, e nesse aspecto tem razão, que alguns promotores cometem excessos. Você tem 1.900 promotores no estado de São Paulo. 1.900. 10% que não é nada são 190. Se 190 cometerem excessos na denúncia, motivações políticas que às vezes um ou outro promotor de primeira instância ele acaba entrando, sendo um pouco parcial, porque erros todo mundo comete. Promotor, juiz, deputado, prefeito, o cidadão comum, erros. Mas tem que ser punidos esses erros. Então tem que tolher os excessos de promotores. Punir promotores que cometam excessos. É o controle da instituição. Você ajuste melhor as instituições quando você corrige os excessos, que são minorias. Achei, exceção não deve regular. Exatamente, você não deve. O deputado que apresentou essa proposta, que partido ele pertence? É o deputado Campos Machado, deputado do PTB, deputado muito atuante, inclusive. Mas o Chico disse uma coisa fundamental. Você não deve mudar as regras por conta de minoria, de exceções. As exceções têm que ser corrigidas para fortalecer as regras, inclusive. Claro. Então, não se tem que mexer na fiscalização. Tem que continuar a fiscalização. E eu acredito que essa PEC será derrubada. Eu acredito que tem um princípio que rege essa ideia, né? Quer dizer, quem não deve não teme, não é verdade? Então, não há por que se criar... Se tirar apesar de se entender que alguns promotores utilizam o Ministério Público para se projetar politicamente, a gente tem conhecimento disso, que é um grupo, às vezes, minoritário. O abuso de poder não é bom em lugar nenhum. Exatamente. O abuso de poder tem que ser rechaçado. Mas o princípio que rege, acho que toda essa ideia é de que quem não deve, não teme, não deveria ter qualquer restrição, qualquer tipo de fiscalização, desde que feita de forma dentro da lei correta. Rapidamente, porque o senhor precisa chamar um intervalo. E o Afif, o caso do vice-governador? O caso do vice-governador,
A Assembleia tem legitimidade para discutir, né? É a casa que discute, que dá posse, e a Comissão de Constituição e Justiça está discutindo esse assunto, debatendo esse assunto. Está na Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós... Será votado em agosto também esse relatório? Deve ser votado agora em agosto, deve ser votado. Agora, o relatório indicava no sentido, aparentemente, o relatório do deputado Cauê Macris, né, do PSDB, no sentido também da cassação? O termo não é cassação, não está se discutindo cassação, porque cassação sugere direitos políticos, tem outras questões envolvidas. Na verdade, seria a declaração da perda do mandato pela incompatibilidade do exercício dos 2 cargos, de ministro e de vice-governador. É uma discussão que está em andamento, nós temos que aí deixar os deputados bem à vontade para que tomem a decisão. O processo está andando. Agosto, logo após o recesso de julho, que a Assembleia está em recesso, promete, hein? Agosto movimentado, será um mês interessante lá para a Assembleia. Peço a sua licença, vamos para o rápido intervalo, voltamos já. Total. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Estúdio Planejados, seu ambiente com mais estilo e personalidade. Preços e prazos de entrega que atendem à sua necessidade. Contamos com um moderno sistema de montagem de seus projetos com produtos e serviços diferenciados que prezam pelo seu estilo. Os ambientes da sua casa merecem uma atenção especial. Tecnologia, design e sofisticação você encontra na Estúdio Planejados. Rua Marcolina Conceição 12 em Baré. Telefone 3307-9224. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 5 de julho. E hoje nós estamos recebendo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Samuel Moreira, do PSDB. E agora temos uma pergunta de internauta, não é isso, Paulo? Isso, a internauta é a Débora da Ponta da Praia, Chico. Ela enviou uma pergunta através do e-mail. Só para frisar, então, é je@enfoquecom.com.br. A Débora faz a seguinte pergunta. O senhor pretende ser candidato nas eleições do ano que vem? Vai à reeleição ou vai tentar um voo mais alto aí, deputado? Essa pergunta vai a deputado federal? Viu, Débora, eu procuro sempre tratar a eleição mais perto da eleição. Acho que nós somos muito distantes ainda da eleição. A gente tem que trabalhar e sempre ser consequência do trabalho. Se a gente trabalhar, vamos trabalhando, as pessoas vão falando. Eu não tenho vergonha nenhuma de ser político. A minha cidade, a minha região me conhece bem, eu interajo muito com as pessoas para que elas possam saber como a gente exerce o mandato. Eu realmente ainda não decidi, mas a tendência, muitos companheiros, amigos, e nós achamos que as mudanças estão lá em Brasília, há uma possibilidade
de nós discutirmos com mais ênfase a questão de ser candidato a deputado federal. Bem. A gente percebe que as mudanças realmente é uma centralização né, muito deputado? lá em Brasília, as legislações são muito mais fortes em Brasília. Nós estamos discutindo agora e não há cabimento, não é possível que nós em São Paulo, Goiás, Piauí, tenhamos que ter a mesma legislação, por exemplo, para a segurança. Nós poderíamos ter mais autonomia para legislar em São Paulo sobre segurança. Maioridade penal. Às vezes o problema de segurança em São Paulo é um, em Goiás é outro. Claro. Então você pode ter... Não, está tudo em Brasília. Todas as legislações mais importantes estão em Brasília. Então as mudanças se dão lá. Mas eleição é um assunto para o ano que vem. A tendência, portanto... Agora é trabalhar. É ser candidato. Aliás, como presidente da Assembleia, não há muita alternativa. Ou é deputado federal, ou é senador, ou é governador do Estado. Não, para governador não dá, porque o governador... Não, essas coisas, na verdade, eu desde o início da minha luta política, desde o meu início, e olha que eu tive a honra de estudar aqui no Santa Cecília, aqui em Santos, fiz engenharia civil aqui e sou do Vale do Ribeira, que é uma região muito próxima. Eu sempre acreditei, sem nenhuma demagogia, que primeiro a gente trabalha e depois, como consequência do trabalho, a gente verifica o que faz. Tudo bem. Agora, pensando na possibilidade de o senhor concorrer para deputado federal, o senhor levaria que tipo de experiência para a Câmara Federal e que tipo de trabalho o senhor pretende realizar, o senhor gostaria de realizar em termos de projetos a apresentar, dentro desse cenário hoje da realidade brasileira? Esse cenário hoje nos remete a alguns trabalhos importantes. O primeiro, realmente a reforma política. Um país não dá certo com mais de 30 partidos. Não tem como o nosso país dar certo e para o caminho certo com 30 partidos. Nós temos que ter para o eleitor a seguinte referência: situação e oposição. Quem ganha, governa. Quem perde, fiscaliza. Faz as críticas construtivas. Essa é a referência do eleitor. 30 partidos, então, a reforma política que acabe com esse monte de partido. Sou contra um monte. As pessoas que nos assistem hoje, eu tenho certeza. Qual a diferença entre os partidos? Tem mais de 30? Nenhuma. Qual que é melhor, qual é pior, qual é... E aí ocorrem o quê? Partidos, às vezes, que viram negócios. Partidos virando negócio, balcão legenda de aluguel. Balcão de negócio. Então, a reforma política para nós é fundamental, com voto distrital, eleições em distrito, em regiões que o eleitor fica mais próximo. Então, a reforma política... Então, o senhor pretende trabalhar pela reforma política, caso ela não ocorra? Porque eu acho que, na medida em que nós tenhamos um bom critério para a escolha do político, você passa a ter um resultado da escolha melhor, se o critério for melhor. Uhum. Outras questões que eu acho fundamental. Às vezes não está direto aí na vida do eleitor, mas essa crise está mostrando claramente. Os serviços estão no município. Eu fui prefeito, 2 mandatos da minha cidade. Desde quando a gente nasce, quando a gente morre, por incrível que pareça, os serviços passam pela prefeitura. Sim. Você nasce numa maternidade que é a prefeitura que administra. Quando você falece, e aí eu digo a maioria do povo, vai para uma funerária pública, que é uma concessão, às vezes, da prefeitura, na maioria da prefeitura. Transporte coletivo é prefeitura, educação é prefeitura. Então, o fortalecimento dos municípios que estão quebrando, os municípios não têm dinheiro para investir, os serviços estão ruins, transporte coletivo, mas ninguém fala que aquilo é prestado pela prefeitura e o dinheiro fica lá em Brasília. 62% dos nossos impostos ficam em Brasília, no governo federal. 62%. Só 13% na média ficam nos municípios e 25% com os estados. É uma centralização enorme de recursos. Por isso que a Dilma, hoje, a presidente, fala assim, olha, nós vamos contratar tantos médicos, dando solução de Brasília, vamos importar médico do exterior, como se ela fosse fazer gestão de médico. Médico é lá na ponta. Eu fui prefeito, eu visitava os postos de saúde, claro. Eu via se o médico estava, se o médico não estava. Isso não é de Brasília para os municípios. Nós temos mais de 5 mil municípios. Tem que fortalecer os municípios com regras. Cabe à União estabelecer normas, regras. Não é possível tanta centralização. É por isso, deputado, que a reforma tributária se impõe. E essa pirâmide de recursos tem que ser invertida. Ou seja, a base
os municípios com mais recursos, o Estado e a União, sim, apenas administrando. E menos impostos. Claro. Menos impostos para as pessoas pagarem. São alguns temas. Evidente que educação... também, acho que fundamental, é a questão da proporcionalidade, de representatividade. Também. Hoje não mais é possível admitir que um Estado, nada contra o Estado do Acre, ele mande uma mesma representação no Congresso que um Estado como São Paulo, que tem quase 40 milhões de habitantes. Professor Chalobi, então, um eleitor, um voto. Um cidadão, um voto. Cada um tem que valer um. Não pode, em outro lugar... O voto vale mais que um, que é o que vale nessa conta. Deputado, São Paulo teria que ter 120 deputados federais. 120, não 70, que é o máximo estabelecido que vale menos o voto. Lá o voto vale mais. Teríamos que ter 120, já que o Acre tem 8 deputados, nós teríamos que ter 120, pela mesma proporção, o que não se justifica. E outras coisas, né, na área da educação, que a gente poderia discorrer Deputado, com bastante nós estamos aproximando do final do programa, eu queria rapidamente lhe fazer um questionamento. Há uma grande possibilidade do PSB fechar uma aliança com o PSDB na sucessão estadual. E surge muito o nome do deputado aqui da região, Márcio França, como vice, eventual vice do governador Alckmin. O senhor concorda com essa dobradinha? Olha, seria um prazer tê-lo como vice. Eu conheço o Márcio França, conheço vários políticos da região. Eu trabalhei, por exemplo, com o Paulo. O Paulo foi deputado comigo, um bom deputado, e nós vamos fazer de tudo para que ele seja um bom prefeito, e o Paulo vai ser um bom prefeito pela sua juventude. Paulo Alexandre, Márcio França, deputado federal, são pessoas que a gente conhece. O Márcio tem um trabalho, inclusive, na minha região. Eu conheço o Márcio França já, de longa data, foi prefeito comigo quando era prefeito de São Vicente. Tem muitas qualidades, o partido é um bom partido, nós gostaríamos muito realmente de uma aliança com o PSB, participa do governo do PSDB, né, na Secretaria de Turismo. Então, nós Mas isso passaria por um acordo também em nível federal? Não, é evidente que tem uma candidatura do PSB colocada, uma pré-candidatura. Que é do governador Eduardo Campos. É uma pré-candidatura, não se sabe nem se vai ser levada a efeito. Nós até gostaríamos que fosse, porque quanto mais candidatos, mais possibilidade do segundo turno. Garante-se o segundo turno. 4 candidatos, 5, seria uma boa quantidade para se ter o segundo turno em Brasília. Mas o PSB é um aliado nosso, então nós gostaríamos muito de ter o PSB conosco, como vice ou como coligado em apoio ao governador Geraldo Alckmin na reeleição, que também é uma pré-candidatura. Eu posso lhe afirmar que tem uma coisa, eu converso muito com o governador, posso falar isso sem nenhuma demagogia também. Sim. Governador, nós estamos preocupados, a gente sempre, não dá para ficar pensando só em eleição. O político tem que pensar em governar, em trabalhar. Eleição consequência, mas como se antecipam eleições? Mas ela foi antecipada. Se antecipam demais eleições. É uma coisa, parece que a imprensa às vezes colabora um pouco para isso também. É importante que não seja uma panaceia. É importante que a eleição não seja uma panaceia. Mas sabe por quê? Às vezes, rapidamente, já estamos no limite. Se antecipa, às vezes, também, gerado por essa insatisfação. Exatamente. Quando se vê que aquilo não vai caminhando do jeito que se quer, já quer se mudar logo. Tá certo. O povo, às vezes a imprensa apenas reflete aquilo, essa insatisfação. Aliás, tem uma proposta, geral, né, de que se fazer uma outra eleição para se tirar aqueles que não serviram. Não serviram, exatamente. Uma proposta assim. Olha, deputado, eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, uma honra enorme. Agradeço muito a vocês pela oportunidade. Ao deputado presidente da Assembleia Legislativa, Samuel Moreira, e também ao colega jornalista Humberto Salud. Obrigado, Paulo, a toda a equipe. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 8 da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foco. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.